Sim, este sou eu, Mestre Vitão, vindo até você em um episódio de encerramento de A Canção Oculta de Roshar. Não é um encerramento como talvez você esperasse que acontecesse, mas você vai perceber que se você ficar até o final, você vai ter uma surpresa deveras divertida para a sua vida e para você que acompanhou A Canção Oculta de Roshar até aqui. Esfrenos de alegria fazendo joinhas ao meu lado. Acredito que toda história mereça um encerramento e eu me incomodo muito quando eu narro uma campanha e ela simplesmente não termina. Por isso, o que eu fiz foi escrever o final desta campanha. Não como teria sido, caso ela continuasse, obviamente, mas a partir de onde paramos no último episódio e, com o que eu disse já agora há pouco, uma surpresa ao final do vídeo. Se você quiser acompanhar esta leitura lendo, o link deste texto, deste capítulo, está aqui embaixo no vídeo, só clicar e ler lá no nosso blog. E eu vou fazer aqui a leitura em um audiobook para você. Então, se prepare. Vamos falar sobre o encerramento de A Canção Oculta de Roshar. Um capítulo que foi escrito na visão de Malik, que estava ali, frente a frente, com aquelas figuras dos constáveis justiceiros. Encarando as figuras de uniforme preto e longas luvas escuras, com duas fileiras de botões prateados em suas vestimentas, Malik cerrou os punhos. Os enviados de Neil sacaram as suas lâminas e flutuaram após inspirar luz das tempestades. Surya, Rafael, Lorne, Eshara e os guardas da caravana se prontificaram para o combate. Luz das tempestades fluiu em meio aos radiantes. Fractais foram convocadas e brilharam contra a luz solar. A cabeça do escravo parchemano rolando pelo solo árido invadiu os pensamentos de Malik. A dor da injustiça pulsava em seu peito, que encarava os constáveis enviados por Neil à sua frente, aqueles que representavam a lei em seu país natal. Então isso é a justiça? Ele pensou. Uma morte atrás da outra em um ciclo infinito até que não sobre mais ninguém? Não. Malik pensou lembrando de sua família. A troca de informações entre os dois lados da guerra, uma vida baseada na permanência do conflito e aumento eterno de mortes. Uma vida que ele negou. Não. Malik se ergueu, lembrando de Zahrin, das mãos dos ouvintes de branco que o assassinaram. Daquele que lhe deram um laço de confiança apenas para ser tirados de suas mãos. Não. Malik pegou o pedaço rasgado de sua xícara, desprovido do temor de Nunhailiz, o enrijeceu em forma de uma larga massa e na outra mão ergueu um escudo, lembrando de suas promessas. Malik? Namiarro, sua esplena dos picos, perguntou em seu ombro. Ela estava acuada, mas ele não percebeu. Os olhos amarelos do guardião das pedras pulsavam com a luz das tempestades que corriam em suas veias. Seu senho franzido e seus dentes rangidos o impediam de enxergar qualquer outro elemento que não fosse os inimigos à sua frente. Se a justiça era um ciclo eterno de morte, então Malik faria parte dela. Mas ele faria parte do seu jeito. Ele não mais recuaria. Quando outros recuassem, ele avançaria. E ele o faria não por um senso falso de uma justiça que não existia, mas sim porque precisavam dele. Porque sempre precisaram dele. Sua família precisava dele, os ouvintes precisavam dele, seus companheiros precisavam dele. Agora, mais do que nunca, Malik entendia o seu papel no mundo. E mesmo com uma dor agonizante em suas entranhas, o contrariando em proteger aqueles que fizeram o impensável, Malik deu um passo à frente. Luz das tempestades ecoavam em seu peito como um tambor. Então, os constáveis avançaram. Um deles voou contra os guardas, os outros 5 avançaram contra cada um do grupo. O clangor das lâminas se chocando ecoou pelo vale, enquanto Malik erguia o seu escudo e firmava os seus pés no chão. O impacto do golpe contra ele, porém, não aconteceu. O constável voou por cima de Malik e encostou em seu ombro. A gravidade pareceu se retorcer, pois repentinamente ele começou a cair em direção aos céus, como se o chão não fosse mais abaixo de si. Desgrudando-se do solo por uma força sobrenatural, o guardião das pedras caiu para cima. Malik! Namiarro gritou, ainda preso aos seus ombros. Então, o constável avançou pelos céus com sua lâmina em punhos, dançando ao redor de seu oponente. Malik tentava erguer o escudo e se proteger com a massa, mas era como lutar enquanto caía eternamente. Em meio à confusão, a espada de seu oponente o perfurou na lateral de seu corpo. Então, rasgou suas costas e depois o perfurou em sua perna direita. Envolto por um inimigo que voava graciosamente, Malik caía em direção aos céus, preso em sua própria xícara e com sangue fluindo por todos os lados. Sua luz das tempestades fluía em direção às suas feridas e elas fechavam.
mas não o faziam rápido o suficiente. Os ataques fulminantes do constável eram mais ágeis. Os gritos de Namiarro ficaram distantes enquanto Malik sentiu o mundo turvar e ele ser incapaz de reagir. O que define um homem são as suas paixões, a voz que seu pai ecoou em sua mente, junto com a presença de Nun-Rhaelys. Paixões essas iguais à do justiceiro que agora arrancava a vida de Malik de suas mãos. Uma paixão cega, sem razão ou sentido. Não. O que define um homem, Malik grunhiu enquanto a espada o perfurava mais uma vez, é a sua coragem de se fazer o que é certo, custe o que custar. Em um surto de determinação, Malik largou seu escudo e agarrou com a mão esquerda o pescoço do constável, trazendo-o para perto de seu próprio rosto. O justiceiro atravessou a espada pelo estômago de Malik e ele não se importou. Uma disputa de resistência enquanto ambos atravessavam as nuvens e o chão de pedra se tornava apenas uma memória distante. A espada se retorcendo dentro do Guardião das Pedras, o ar abandonando o corpo do Rompe-Céus. Você não vai ganhar esse duelo. Malik encarou o homem, que arregalou os olhos em desespero. Você é apenas mais um seguidor cego de suas falsas paixões. Você jamais será um filho de honra. Largando a espada e se debatendo em meio aos céus, o homem tentou se soltar das mãos de Malik, mas fracassou. A dezenas de metros do chão, o constável sufocou e se debateu, até parar de respirar. Malik o soltou e grunhiu, a espada ainda atravessada em sua barriga, as dores lutando com a regeneração da luz das tempestades. Então, a gravidade se reverteu de volta ao chão, e Malik caiu. De olhos fechados, sentiu o vento ao seu redor. Então era isso que você sentia? Amigo. Ele lembrou de Zahrin se sacrificando pelo grupo, chamando a atenção do demônio do abismo em direção aos céus. Malik, não desista! Não agora! Malik! Namiarro gritou em seus ombros, agarrando-se às suas vestes enquanto ambos rapidamente caíram. Agora eu entendo. Ele respirou fundo. Enquanto seu corpo cedia rumo ao solo e à morte certa, uma paz passava pela mente de Malik. Uma clareza que o dominava, a compreensão de um futuro que ele jamais imaginava para si, mas que sempre esteve presente. Todos dependiam dele, e sempre dependeriam. Um destino que não permitia escapatória. A antítese direta à paixão cega e sem direção a qual ele fora empurrado toda a sua vida. Malik! Nami gritou. Então, ele abriu os olhos, que pulsavam com luz das tempestades, e as palavras vieram à sua mente. Palavras que ele conhecia, mesmo que nunca as tivesse aprendido. Conforme virava seu corpo de encontro ao chão, Malik proferiu. Eu darei um passo à frente quando outros recuarem. O segundo ideal dos Guardiões das Pedras. O chão se moldou à sua queda, uma rachadura se abriu para recebê-lo. Malik encontrou as pedras como um cometa encontraria o solo, mas ao invés de o despedaçar, elas o receberam como um antigo amigo. Fragmentos de rocha voaram por todos os lados junto à poeira. Uma cratera se formou com o centro no ponto exato onde ele havia caído. E, com punhos cerrados em direção ao chão, seu joelho esquerdo de apoio e o pé direito firme, ele levantou os olhos e viu que a luta ainda acontecia. Suas feridas se fecharam enquanto ele retirava a espada de dentro de si e um pilar de terra se moldou abaixo de seu corpo, impulsionando-o em direção ao céu. E, com sua massa em mãos, Malik foi arremessado em uma parábola perfeita, caindo logo acima de um constável com um golpe de sua massa enrijecida de pedra. O justiceiro teve seu crânio rachado instantaneamente. Eshara olhou para Malik com olhos arregalados e sangrando, caindo de costas no chão frente ao outro. Ela assentiu com a cabeça, ajeitou seu fabrial de cura em seu antebraço e aceitou a ajuda de Malik para se levantar. Rafael brandia sua fractal contra um dos justiceiros, acertando um golpe que arrancou a alma dele através de seus olhos. Uma fumaça que fez o corpo dele cair duro. Lorne e Surya enfrentavam os outros dois em uma disputa que parecia desequilibrada. Então, Malik encostou no chão e uma rachadura se formou entre ele e os homens. A terra se remodelou e subiu, formando uma prisão de madeira e pedras que se prenderam ao corpo dos dois. Agora! Malik gritou. Surya e Lorne golpearam. A garota arremessando suas duas facas já ensanguentadas, o Shino o perfurando com sua rapieira. Do outro lado, Rafael deu um salto e brandiu sua fractal, atravessando rocha, pedra e carne. Fumaça saiu pelos olhos do homem, que caiu sem vida. Os radiantes recuperaram o fôlego, enquanto suas feridas eram fechadas pela luz das tempestades. Com exceção de Surya, que caiu ao chão e largou suas armas. Foram eles, ela estava ofegante. Foram eles que recrutaram meu irmão. Malik se aproximou dela, ajoelhando-se ao seu lado. Já acabou, Surya. Nós estamos bem agora. Não, você não entende. Eu lembro agora do que aconteceu, de como eu ganhei minha fractal, de como meu pai morreu. Eu lembro de tudo e... Enquanto lágrimas desciam do rosto dela, Malik a abraçou, sentindo seu peito umedecer. Peguem os corpos deles, Rafael comandou, enquanto auxiliava os guardas ainda vivos a se levantarem.
Vamos levá-los à justiça de Kholinar. Porém, antes que pudessem agir, o tempo se agitou. O vento ganhou forças e um trovão soou na distância. Gran tormenta? Lorne perguntou. Nós tivemos uma apenas 3 dias. Este trovão não veio do leste, Eshara respondeu erguendo os olhos. Ele veio do oeste. Então Malik viu. No horizonte onde as Gran Tormentas morrem, uma imensidão escura e avermelhada. Um céu negro carregando uma tempestade. Porém, seus raios eram escarlates, das cores dos olhos de Nunhailice. Pelo bafo de Kellic, Rafael disse. Que Tashi nos proteja, Malik disse, ajudando Suri a se levantar. Corram para a cidade. O grupo se reuniu e correu, abandonando chules, carroças e seus pertences. Sem ter onde se proteger, avançaram ao norte enquanto a tempestade vermelha se aproximava. Malik ia na retaguarda, garantindo que todos estivessem unidos e enviando comandos cada vez mais inaudíveis pela fúria vindoura. A cidade a poucos quilômetros de distância. Não vai dar tempo, Nami gritou no ouvido dele. Tem que dar, ele grunhiu enquanto avançava, os ventos tornando sua corrida cada vez mais lenta, até que a tempestade os atingiu. Um dos guardas foi o primeiro a ser atravessado pelo raio vermelho e seu corpo foi desintegrado instantaneamente. Juntem-se, Malik gritou, ao que o grupo retornou. Colocando as mãos no chão, inspirou luz das tempestades e moldou a rocha em uma forma de globo ao redor deles. Apertados pela pedra, respiraram em uníssono enquanto recobravam o fôlego. Porém, a calma durou pouco. A pedra foi rachada por um dos raios e todos se viram imersos em uma tempestade completamente errada. Raios vermelhos caíam por todos os lados, destroços voavam em todas as direções, os frenos de tempestade cercaram o grupo. Imersos em uma destruição que deveria ser impossível, já não conseguiam correr em meio à correnteza escarlate de pedras e vento. Então, uma rocha caiu em meio ao grupo e os separou. Malik agarrou as mãos de Suri e Eshara, mas seus dedos desgrudaram. Levados por correntezas de ventos, a tempestade os jogou para lados diferentes. Eu falhei. Ele disse, apoiando-se ao chão com todas as suas forças. O que é isso? Namiarro disse, sua voz triste, enquanto ela abraçava as pernas de Malik, agarrando-se para não sair voando. Ele venceu, Malik disse, antes de cair inconsciente ao ser atingido por um dos raios de Nunhailice. 6 meses depois. Você era mais bonito da outra vez que eu te encontrei. O riso do rei disse, a figura acamada ao seu lado. Era um homem. Sua pele era de um marrom escuro e seus olhos eram amarelo avermelhados. Sua camisola hospitalar branca, que ia dos ombros à canela, não conseguia esconder sua cicatriz. Porém, fios vermelhos e quebradiços se espalhavam por ele, iniciando-se no topo de sua cabeça e descendo por todo o corpo. Eu que não quero saber a dama que irá se deitar com... Do que eu te chamo? Homem com raízes protuberantes, faísquinha, que tal chamuscado? Cale a boca. O homem grunhiu enquanto uma pedra rolou por baixo da cama do hospital. Interessante. Vejo que você ainda não desistiu. Jamais. O homem cerrou os dentes e os punhos. Eu preciso continuar. Esse não pode ser o fim. Não me parece que você consiga continuar, chamuscado. Então me traga aqueles que podem. Sua voz era como uma ordem e o chão rachou quando ele socou a cama. Ei, calma lá que você tá muito autoritário para alguém que deveria estar morto, Foguinho. Eu te imploro, encontre aqueles que podem seguir com a missão. Por favor. Agora sim eu gostei. Respeito, súplica. Vejo que os níveis de autoridade foram devidamente estabelecidos, meu querido Brasa. Isso, Brasa. Isso sim é um apelido de respeito. Ou será que parece mais um nome de cachorro? Não sei. Por favor, Royd. O homem disse entre grunhidos e súplicas, seus olhos umedecidos. Me ajude a finalizar o que começamos. Ou este pode ser o fim. Encontre-os. Aqueles que vão além do que alguém comum está disposto a ir. Os que fazem aquilo que é necessário, custe o que custar. São eles que terminarão com tudo isso. São eles que darão fim a este ciclo eterno de violência. Encontre aqueles capazes de desvendar a carta de Ishar. Traga até mim aqueles que irão encontrar a canção oculta de Roshar. É a nossa única saída. E agora você pode terminar essa campanha como jogador. Confira o link aqui na descrição do vídeo.